Se existe uma cor que une o bilionário do Vale do Silício, o roqueiro rebelde, o estilista da alta costura e uma pessoa que apenas está indo ao supermercado, essa cor, com toda certeza, é o preto. Durante a maior parte da história da humanidade, se você fosse visto usando roupas pretas na rua, as pessoas se afastariam de você com medo de bruxaria, pecado ou peste. Hoje, usar preto é sinônimo de elegância, de praticidade e neutralidade, mas nem sempre foi assim. Nesse vídeo, nós vamos desvendar a história secreta de como o preto deixou de ser a cor do medo e do luto e passou a ser o maior símbolo de estilo e poder do planeta. A evolução da roupa preta machonada, que envolve assassinatos reais, revoluções industriais e mulheres rebeldes que decidiram chocar a sociedade. A Era das Trevas e o luxo proibido. Na Idade Média, o preto era uma cor desprezada. Os tecidos eles eram tingidos com casca de árvores e raízes, o que resultava em um tom cinzento, manchado e feio. Essa cor era associada a camponeses pobres, aos carrascos e até mesmo ao diabo, para vocês terem uma noção. Mas tudo mudou no século XV graças à ciência e ao dinheiro. Os tintureiros descobriram que as galhas de carvalho e o pão campeche das Américas conseguiam produzir um preto profundo, brilhante e denso. O problema é que esse processo era caríssimo. De repente, o preto virou o maior símbolo de ostentação da Europa. Se você era rico o suficiente para bancar um tecido preto perfeito, você obviamente ia usá-lo. Monarcas como o Filipe II da Espanha adotaram o preto para demonstrar seriedade, piedade e, acima de tudo, riqueza extrema. O preto era basicamente o ouro da época, da melancolia vitoriana ao uniforme da Revolução. Avançando no tempo, o preto ganhou mais duas identidades totalmente diferentes, e a primeira foi de luto. Quando o marido da Rainha Vitória morreu em 1861, ela entrou no estado de luto profundo e começou a usar preto até 40 anos depois, quando ela faleceu. Sim, ela usou preto durante 40 anos. 40 anos de luto, 40 anos usando só preto. Um fato curioso é que a Rainha Vitória também foi responsável por popularizar os vestidos brancos para o casamento. Então, ela tinha o poder, né, para ditar cores para certas emoções ou certos eventos, porque ela ditou o preto para o luto por muito tempo e ela ditou o branco para casamento, e até hoje as pessoas, no geral, usam branco para se casar. Como a Inglaterra ditava as regras da moda naquele então, o preto ele virou um uniforme obrigatório para toda mulher que ficava viúva. Para os homens não tinha isso, mas as mulheres, se elas ficassem viúvas, elas tinham que usar preto pro resto da vida. Olha que bonito. Querendo ou não, você usava preto. A segunda identidade veio com a Revolução Industrial. O carvão e a fuligem das fábricas manchavam as roupas claras. Para os homens que trabalhavam em escritórios, clérigos, que eram professores e garçons, o terno preto virou a solução óbvia. Ele disfarçava a sujeira e criava uma imagem de respeito mútuo. O que é meio engraçado, porque se a gente parar para pensar, é o que a gente continua fazendo até os dias de hoje. Não sei vocês, mas eu acho que qualquer mulher que é mais prática, a gente geralmente escolhe quando a gente tá na dúvida. Ah, eu compro uma calça branca ou uma calça preta. Embora a gente goste das duas, e às vezes a gente goste mais da calça branca, a gente escolhe geralmente a calça preta porque ela é muito mais prática. As duas sujam do mesmo jeito, só que uma fica muito mais evidente. Você não consegue usar uma calça branca 2 dias seguidos, a não ser que você fique quietinho em cima da sua cama. E mesmo assim você consegue se sujar. Mas a calça preta, você consegue usar 2, 3 dias seguidos, até 4 dias seguidos, porque não deixa evidência se tá suja ou não. Então, é muito mais prático, não adianta. O preto, ele facilita muito mais o dia a dia das pessoas. Ainda mais se você trabalha fora, ainda mais se você pega ônibus, ainda mais se você senta na rua, etc, etc. Bom, mas até então o preto tinha se tornado prático e respeitável, mas ainda faltava uma coisa: não tinha se tornado fácil. Coco Chanel e a invenção do chique. A grande virada de chave da roupa preta para o dia a dia aconteceu em 1926 e a culpada disso é a Coco Chanel. Até os anos 20, nenhuma mulher que não estivesse de luto usaria um vestido preto em público. Era praticamente um tabu. Só que a Coco Chanel, a rainha da praticidade, do minimalismo, do básico,
Ela odiava vestidos coloridos e esse exagero de babados que tinha na época, que eram extremamente desconfortáveis, e ela decidiu subverter o sistema, que era o jeitinho dela, né? A calça não é pra mulher? Vai ser. Preto não pode usar? Vai usar sim. Ela gostava de quebrar regras, mas não regras super ousadas, só que pra época era uma coisa assim, absurda a mulher usar preto se não estivesse de luto. Ela lançou na revista Vogue um vestido curto, de jersey preto, reto e minimalista. A Vogue apelidou o modelo de o Ford da Chanel porque, assim como o carro Ford, era um design que qualquer mulher de qualquer classe social poderia usar e parecer elegante. É até engraçado a gente pensar em um vestido preto como uma coisa revolucionária, porque hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. Só que pra época, imagina, o vestido era só usado por mulheres em luto. E a Chanel foi lá e pensou: não, não vai mais. Acabou essa palhaçada. Vestido preto é simples, é básico, é prático e combina com qualquer tipo de evento, qualquer tipo de situação. Então, ele precisava ser inserido no guarda-roupa feminino de uma maneira comum, normal. O ponto de virada foi a Chanel, que desassociou o preto do luto e o tornou em um símbolo um pouco de rebeldia, mas também de modernidade urbana. Foi visto como rebeldia porque era contra tudo que era acreditado na época, mas na verdade, hoje em dia a gente vê o vestido preto como uma coisa normal, mas para a época foi rebelde sim. Mais tarde, em 1961, Givenchy consolidou isso para sempre ao vestir a Audrey Hepburn com aquele icônico vestido longo preto no filme Manequim de Luxo. O preto não era mais a cor da tristeza, era a cor da mulher misteriosa, independente e sofisticada. Da alta costura ao grunge. Nas décadas seguintes, o preto virou meio que a tela em branco para praticamente todas as subculturas. Os punks e os góticos adotaram o couro e o jeans preto para dizer: nós não fazemos parte da sociedade colorida de vocês. E nos anos 90, o minimalismo das marcas como Calvin Klein e Prada transformou o look todo preto no uniforme oficial das mentes criativas, arquitetos e estilistas. O preto foi completamente normalizado para o dia a dia porque ele oferece um superpoder psicológico que é a armadura invisível. O preto, ele não exige atenção, mas ele impõe respeito, ele te protege, ele te emagrece visualmente e resolve o seu look em menos de 5 minutos. Hoje em dia, quando você escolhe vestir preto, saiba que você carrega séculos de história nos seus ombros. Você veste a riqueza da corte espanhola, o luto da realeza vitoriana, a audácia da Coco Chanel e a rebeldia dos roqueiros. É muita história para uma cor só. Não é à toa que o designer Gianni Versace dizia que o preto é a quintessência da elegância. É a única cor que consegue ser, ao mesmo tempo, completamente discreta e absolutamente marcante. Se você amou essa viagem pela história da moda, não esqueça de clicar aqui no gostei, de compartilhar com quem é apaixonado por moda e de comentar se você sabia de todas essas reviravoltas que o preto teve na história da moda. Agora, se você quer aprender moda do zero, sem precisar de faculdade, deixa a história da moda, tendências, entender como as tendências funcionam, sobre tecidos, branding pessoal e muito mais, eu tenho um book para isso, onde você aprende tudo isso com fontes gratuitas e você tem um plano de estudo de 60 dias para você estudar um assunto por semana sem se perder, para você se aprofundar de verdade e absorver aquela informação, realmente aprender. Vai literalmente economizar muitos anos da sua vida e muito dinheiro do seu bolso. E é isso. Um beijo.